Bom dia, meus irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo nesse momento. Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Que Deus abençoe o domingo de vocês, o início de semana de todos vocês. Na paz de Jesus, estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho do amor de Jesus para vocês. Eu estava meio sumida, mas estou de volta. Então, que Deus abençoe a todos. Escutem essa palavra, gravem em seus corações e coloquem também em prática, né? Porque o importante da palavra é a gente ouvir e colocar em prática, tá certo? Que Deus abençoe a todos na paz de Jesus. Aqui, meus irmãos, eu vou ler em 1 Coríntios, a partir do no capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Uma palavra maravilhosa para nossa meditação nesse dia que Deus colocou no meu coração. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora desculpa, conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Amém? Está aqui em 1 Coríntios capítulo 13, esse capítulo inteiro, uma bênção do Senhor falando sobre o amor. Nós, irmãos, temos que amar o nosso próximo, amar nossos irmãos, né? Com o coração puro, com o coração limpo, entendendo que para Deus nós somos todos iguais, que para Jesus ele não fez acepção de pessoas. Tanto faz o que você já fez no seu passado, mas Deus ele está sempre de braços abertos para te acolher, para acolher qualquer um que precisa dele, né? Porque ele veio para todos, ele morreu para todos. É certo que nem todos aceitarão, né, a Jesus, mas os que crerem e forem batizados serão salvos. E aquele que não crê já está condenado. Ele não vai ser condenado. Aquele que não crê, ele já está condenado. Então, a nossa missão aqui na terra é levar a palavra do Senhor, é falar do amor de Deus, do amor que Jesus teve por nós, morrendo naquela cruz do Calvário para nos salvar. Gente, o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus tem um amor que a gente não consegue entender, o amor de Deus. E ele aqui, o apóstolo Paulo nos ensina que a gente tem que ter amor por todas as pessoas e em tudo o que a gente faz. Porque não adianta você fazer as coisas sem amor. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você não ama nem o teu próximo que está do teu lado. O teu próximo que está ali precisando de uma palavra. O teu próximo que precisa de um incentivo, de um prato de comida, de uma ajuda.
espiritual, de uma ajuda, eu não sei, do tipo que a pessoa estiver necessitando, você não consegue se condoer com isso, meu irmão. Se você não consegue se condoer com isso, como é que você vai dizer que você ama a Deus? Porque Deus a gente sente, Deus a gente crê pela fé, Deus a gente sabe que Ele existe. Mas a gente não vê a Deus aqui do nosso lado. Agora o nosso próximo a gente vê. A gente vê tantas pessoas aí jogadas nas ruas. A gente vê tantas pessoas na ignorância espiritual. Pessoas que não entendem de nada do amor de Deus. E que nós estamos aqui, já conhecemos um pouco. A gente conhece. A gente tem que passar isso para as outras pessoas. A gente tem que passar para as pessoas que Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Eu, você, jamais a gente daria um filho para morrer por alguém. Mesmo que essa pessoa fosse santa, muito boa. Imagina nós. Jesus morreu por nós, nós sendo todos ainda pecadores. E muito pecadores. Maldosos, maliciosos, violentos, com falta de amor. Mas aqui o que o apóstolo Paulo fala é que não adianta você fazer qualquer coisa, não adianta você pregar a palavra, não adianta você fazer nada, você louvar o Senhor, você dar a cesta básica, você fazer o que for, dar um remédio para uma pessoa, uma palavra, se você não tiver o amor. Tudo isso, meu irmão, você tem que fazer, eu tenho que fazer, é com amor por aquela vida, por aquela alma. Quando você vê uma pessoa que todo mundo fala, esse não tem mais jeito, esse está perdido, esse só Jesus na vida dele não tem mais jeito, realmente é só Jesus na vida dele. Mas aí a nossa missão é acolher, nossa missão é ajudar, é falar do amor de Deus, é falar, aleluia, da palavra de Deus para a pessoa, mas não só falar da palavra, socorrer nas necessidades dela. Do que te adianta falar para uma pessoa, ai, vai com Deus, Deus te abençoe, e não ajudar nas necessidades dela? Às vezes você é chamado para pregar na casa de uma pessoa, a pessoa às vezes está passando por uma luta terrível, você ora, vai embora, tchau, acabou, e aí? Do que serviu? Né? Fé sem obras não é fé. Não é fé. Então, para a gente mostrar que a gente tem fé, que a gente tem amor pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante, o nosso amor a Deus, a gente tem que fazer algo pelo nosso próximo. E eu, irmãos, estava refletindo sobre isso agora de manhã. Antes mesmo de eu ler a Bíblia, eu já estava refletindo sobre isso. Eu pensei, nós seres humanos, a gente não é tão bonzinho assim não. A gente tem muitos defeitos. A gente precisa se consertar. A gente precisa entender que assim como o nosso próximo, o nosso irmão tem defeitos, tem suas dificuldades, a gente também tem. A gente não é perfeito. Não é porque a gente tem uma religião, porque a gente vai, frequenta uma igreja, que a gente é mais santo do que os outros, irmãos. Nós estamos ali na casa do Senhor buscando a santificação. Estamos ali para aprender do amor de Deus, para aprender a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Mas, acima de tudo, temos que aprender a amar. Se a gente não aprender a amar nosso irmão, nosso parente, nosso amigo, nosso vizinho, aquele que está ali jogado na praça, bêbado, drogado, se a gente se esquivar, se a gente passar longe deles, que amor que a gente está demonstrando por eles? Adianta depois eu ir pregar para eles? Se eu vejo ele ali passando uma necessidade e não quero ajudar? Ele está desagasalhado, eu não quero ajudar de maneira nenhuma. Ele está ali com falta de sabedoria. A gente tem que ensinar a palavra de Deus, ensinar o amor de Deus, ensinar como se faz para chegar até o céu, porque é só através, irmão, da fé em Jesus e de seguir os mandamentos de Jesus que a gente vai chegar ao céu. Seguindo aquela portinha estreitinha, com muita dificuldade, com muita luta. Tem dia que a gente está aqui só Jesus na causa, porque nós somos carne. A gente não é só espírito, a gente é espírito e carne. Então tem dias que a gente está pela misericórdia de Deus. Mas a gente ainda tem a agradecer a Deus, porque é pela graça e a misericórdia de Deus que nós estamos em pé. Não é porque nós somos melhores, porque a gente tem uma casa melhor, porque a gente ganha um salário melhor, que a gente é melhor do que o nosso irmão que está ali jogado, não, meu irmão. É muita dificuldade, é muita luta nesse mundo. E tem pessoas mais fortes, pessoas mais fracas, pessoas que vieram para ajudar outras, para ser ajudadas. Então que a gente possa reconhecer isso, irmão. Que a gente tem que amar o nosso próximo, dar a mão para aquele que está necessitado, para aquele que precisa de uma palavra.
Não adianta a gente ficar só julgando. Fulano é um marginal, fulano é um bandido, fulano é um nóia, é não sei o quê. É um bêbado. Ah, tá bêbado, problema dele, que se lasque. A gente não pode falar esse tipo de coisa, desculpe a palavra. A gente tem que orar por essas pessoas e sempre que possível, porque às vezes a gente não consegue chegar tão próximo dessas pessoas, mas sempre que possível, que tiver em nós, a gente tem que promover a paz e ensinar essas pessoas o caminho do Senhor, o caminho para chegar até o céu, que é com muita luta, com muita força, porque a gente só conquista o céu com muita força, com muita luta, com muita dor e com muito sofrimento. Então, irmãos, que a gente possa pensar nessas pessoas que estão aí pelo mundo, sem ajuda, sem incentivo, precisando de um alimento, precisando de um remédio, né? Precisando de alguma ajuda. Tem igreja que ajuda, mas tem igreja que infelizmente deixa muito a desejar. Só quer ganhar, pedir, e pede daqui, pede dali. Por quê? Muitas vezes para o bem-estar desses milionários, que tem pastor aí que é milionário nessas igrejonas grandes, né? Então a gente também tem que orar por eles, porque a gente não deseja que ninguém vá para o fogo eterno. Eu não desejo que ninguém vá terminar no fogo eterno, porque às vezes a pessoa está ali no púlpito, mas infelizmente não tem sabedoria nenhuma. Então que a gente possa orar por essas pessoas que estão no engano, porque o certo é a gente ajudar o próximo e não querer apenas ser ajudado. Apenas querer que a nossa família tenha do bom e do melhor, né? E o outro que está lá se ferrando, que acabe de se ferrar. Não, não pode, irmãos, não pode ser assim. Temos que ter amor, temos que ter empatia. Temos que ver o sofrimento do outro. A empatia é você ver o sofrimento do outro, sentir o sofrimento do outro no seu próprio corpo. Entendeu? Então, muitas vezes a gente esquece disso. A gente pensa nos nossos filhos, marido, irmão, pai, mãe, a gente só pensa na família. Só que a nossa família são os filhos de Deus. São todos filhos de Deus. Então, temos que nos importar com todos, orar por todos que estão precisando, né? E tentar ensinar a palavra de Deus sempre que for possível e também ajudar de todas as maneiras que o corpo físico da pessoa precisa. A pessoa às vezes precisa de um alimento, de uma roupa, de um calçado, precisa de um remédio, precisa de uma ajuda para pagar um gás, um aluguel, uma água, uma luz. Se a gente não faz isso, irmãos, o que é que nós estamos fazendo nesse mundo? Né? Porque se o apóstolo Paulo já falou aqui que o amor tem que ser, né, um amor sincero, reto, e que não adianta nem dar o nosso corpo para ser queimado. Se a gente não tiver amor, nada disso vai adiantar. Então que a gente possa exercer o amor, exercer a compreensão, né, e fazer o melhor que a gente puder pelo nosso próximo. Vamos ter amor, vamos entender. Aqueles que estão no caminho errado, aqueles que você sabe que está fazendo o que não agrada a Deus. Mas a gente tem, né, o poder de falar, né, e de orar por essas pessoas e de ajudar aqueles que estão necessitados de qualquer maneira. Não adianta a gente pensar só em nós e na nossa parentela. Vamos ter amor verdadeiro, genuíno pelo nosso irmão, que é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, né, é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então você tem que amar a pessoa e fazer por ela o que você gostaria que fizesse por você. Amar as pessoas como você gostaria que os outros te amassem. Quando você está doente, quando você está mal alimentado, quando você está devendo uma dívida, um aluguel, uma coisa, alguma coisa, você adoraria que alguém te ajudasse, né? Então faça isso pelo seu próximo. Faça, que isso vai estar agradando a Deus. Né? E a Bíblia fala que a caridade encobre uma multidão de pecados. Isso significa o quê? Que a gente sempre vai estar pecando, mesmo lutando contra o pecado, mas a gente acaba caindo e fazendo alguma coisa errada. Mas aí, a caridade que a gente fez vai encobrir muita coisa, muito pecado, e Deus vai nos dar o céu. Eu agradeço vocês terem ficado comigo aqui nessa manhã, que Deus abençoe a todos, né? Repassem o vídeo para outras pessoas que vocês acham que precisam de uma palavra. Que Deus abençoe a todos nesse dia, nesse começo de semana. Fiquem com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz para todos. Amém.